tarde a todos. Estamos aqui na Expert 2023, na stand da Nipur Finance, e agora vamos conversar com o Arthur Richa, que é o CIO do canal de atacado da XP, bater um papo para ele aqui sobre economia, sobre investimentos. O Arthur, que é uma das figuras mais inteligentes do mercado financeiro brasileiro. Arthur, como você tem visto aí esses movimentos nos últimos dias, mercado brasileiro, mercado internacional? A gente vê a economia americana ainda naquele dilema de fim de ciclo de juros, vai ter recessão, não vai ter, dados um pouquinho mais fracos, mas ainda bem suave. Como você vê esse movimento? Bom, deixa eu primeiro agradecer ao Christian, a todo mundo que está assistindo a gente, aos amigos da Nipur. Gente, o Christian é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, então vale a pena ouvi-lo sempre. Mas essa é uma boa pergunta. Vamos começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente tem um dilema para tentar entender, que é: a gente teve a subida de juros mais alta mais rápida dos últimos 25 anos, né? E a economia não parece ceder. O mercado de trabalho continua sólido, cede um pouquinho, mais sólido. Então, existe uma certa perplexidade para os observadores da economia norte-americana, dizendo: poxa, o juro saiu de 0 para 5,5 e a economia não desacelerou, na verdade ela reacelerou. O que está acontecendo? E eu acho que tem uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Não é que os juros perdeu a potência, né? Tem uma hipótese que a política monetária não funciona. Não acredito nisso. O que eu acredito é que você está tendo uma reversão de uma série de choques de oferta, ou seja, tudo aquilo que atrapalhou na Covid está deixando de atrapalhar ao longo do tempo, né? E ainda você tem um pouco da política fiscal funcionando, né? Ou seja, você deu Corona Voucher para todo mundo, as pessoas não gastaram tudo, pouparam uma parte, e o governo norte-americano ainda tem um déficit fiscal alto. Então é como se você tivesse, num lado, a política monetária freando a economia e no outro lado, a política fiscal acelerando. Então a economia não desacelera como o livro-texto nos diria. Mas eu não acho que isso significa que a política monetária perdeu efeito. Eu acho que, ao longo do tempo, essa poupança acumulada vai sendo consumida e aí a política fiscal vai diminuindo de efeito ao longo do tempo, e aí os juros vai fazer mais efeito, e aí você vai ter nos Estados Unidos uma desaceleração, sim. Talvez ela demore mais a acontecer, mas vai acontecer. E pensando nessa questão do fiscal ainda acelerando, assim, você ficar como freio e acelerador ao mesmo tempo, consegue convergência inflacionária ou tende a ser uma briga de mais tempo aí? Então, consegue parcialmente, que é exatamente o que eles conseguiram até agora, né? Lá fora, e é legal, saiu um dado do Fed de São Francisco essa semana, eu vou te mandar, se é que você não já viu, o Christian já deve ter visto, gente, é ele que vai me mandar, ao contrário. E ele quebra a inflação entre inflação de demanda e inflação de oferta, né? E aí você vê claramente que a inflação de oferta cai muito rapidamente, continua caindo, convergindo para zero, e a inflação de demanda fica lá, começa a inflexionar para baixo. Então, por que a inflação caiu até agora? Foi a inflação de oferta, foi reabrir as fábricas, foi, super safras, preços de commodity agrícola caindo, esse tipo de coisa. O que falta fazer? Falta fazer a inflação de demanda cair. Por isso que o Fed fica olhando para isso e fala assim, talvez eu tenha que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. Mas de verdade, você ouve os membros do comitê lá de política monetária deles, o FOMC, eles não sabem, eles estão perplexos também. Então a gente está diante de um conundro, a gente não sabe direito explicar, mas acho que o cenário mais provável é: sim, os juros fazem efeito, eles vão ter que precisar ficar com juros mais altos durante mais tempo para fazer a parte da inflação de demanda cair. E nesse contexto a gente tem também que, no meio desse tipo de convergência inflacionária, qualquer choque que desvia um pouquinho pode causar problema para o Fed, né? Perfeito. Tudo isso lá, 89, com guerra dos ouros, alguns casos assim que choque de oferta gera efeito secundário e tem que rever a política monetária. Acho que isso também é uma preocupação, não? Perfeito, né? Porque pensa o seguinte, hoje em dia a inflação de oferta ajuda e a inflação de demanda atrapalha. Imagina se a inflação de oferta começar a atrapalhar também, se tiver outra Ucrânia, outra coisa assim desse tipo. Aí o cenário que a gente acredita, que o mercado vê como benigno de inflação, vai olhar e falar, peraí, não só não está convergindo, como voltou a divergir. Aí agora as coisas ficam bem diferentes. Então você tem razão, outro choque de oferta ia ser muito ruim. E se
última vez com o pouso suave foi em 94, né? Se eu estou certo. Perfeito. Então, pela probabilidade, algum grau de desaceleração a gente teria mesmo com uma defasagem grande. Acho que a gente vai ter uma desaceleração. Eu acho que essa questão do pouso suave, as pessoas fixam muito no termo pouso suave ou não, né? A economia vai desacelerar, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente falou, os efeitos da política fiscal vão diminuindo e a política monetária vai começar a fazer efeito. Então acho que é razoável que a economia norte-americana, esperar que a economia norte-americana desacelere. Talvez leve mais tempo do que a gente esperava antes, né? E eu acho que é justo dizer que vai levar mais tempo, mas vai desacelerar. Né? Perfeito, Arthur. Trazer um pouquinho para o Brasil. Opa, agora vamos falar de coisas difíceis. Fazendo os paralelos. A gente teve dados do PIB, novamente, crescimento acima do esperado, apesar de continuar no segundo trimestre. E assim, crescimento curioso, né? Porque a gente teve um choque de produtividade agrícola, tudo bem, mas não é um choque de preço de commodities, que é o que normalmente nos últimos anos é o que nós tínhamos feito sair um pouco da Isso. curva, né? Então, como você vê? Cenário de juros ainda apertados, nosso ciclo monetário longo, mas ainda conseguiu gerar algum crescimento. Quer dizer, o Brasil vai conseguir controlar a inflação e crescer ao mesmo tempo? Aqui a situação é um pouco mais difícil, Christian, porque é o seguinte, sim, a gente vai ter um crescimento bem acima do esperado esse ano e foi todo o setor agrícola produtividade, né? A gente vai ter um super PIB agrícola ano que vem, de novo, uma super safra. Gente, a gente torce que sim, mas a gente não controla, é o clima, quanto chove, etc, né? Então, o que você vai ter no Brasil você teve um PIB muito bom, o Banco Central fez o dever de casa de subir a Selic até os 13,75 lá, né, para quebrar a espinha dessa espiral inflacionária. O PIB agrícola ajuda na inflação, porque o preço das commodities agrícolas cai, né? Então, assim, você vai ter essa janela de oportunidade, né, na qual o BC vai continuar a cortar os juros de meio em meio, tá? Eu acho que esse é o BC foi claro, a não ser que a gente tenha uma surpresa muito grande na inflação positiva, ele vai de meio em meio, mas vai cortar bastante a taxa de juros. A pergunta interessante, acho que a pergunta relevante para todos nós é quando que ele para e em que momento o fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira, começa a atrapalhar, né? Porque a gente tem essa janela positiva, mas a gente tem uma grande vulnerabilidade na economia brasileira, que a gente tem um fiscal ruim. Acho muito difícil a gente atingir os objetivos que estão no arcabouço fiscal ano que vem, vai requerer um esforço muito grande, esforço esse que o governo já demonstrou que vai ser via aumento de arrecadação, não vai ser corte de gasto, que eu já acho um equilíbrio ruim, né? Eu acho que o equilíbrio fiscal bom é quando você corta gasto, eu acho que o equilíbrio fiscal ruim é quando você tenta aumentar a arrecadação, nem sempre funciona. Total, esse é o problema. Você vai tirar investimento para estar tributando, você está reduzindo o consumo de investimento. Esse é o ponto, entendeu? Tem um estudo muito legal que a gente já discutiu muitas vezes, que é do Alberto Alesina, professor de Harvard, que ele fala, olha, a gente tem dois tipos de ajuste fiscal. Corta a despesa ou aumenta a receita. Cortar a despesa é sempre melhor. Por quê? Poxa, você corta a despesa, você tem o crowding in, né? Você tira um pouco do peso sobre o setor privado, o setor privado pode voltar a investir, se você usar o corte de despesa para cortar imposto. Então tudo funciona bonito, é o ajuste bonito, vamos chamar assim. Quando você tem o outro ajuste, que é o ajuste, vamos aumentar a taxação, até funciona em determinado momento, mas ele prova nesse estudo que ajuste de aumento de imposto, primeiro, geram recessões maiores, porque é o crowding out. Ele vai me taxar menos, eu vou ter menos dinheiro para investir. Se eu tenho menos dinheiro para investir, tem menos crescimento, né? Eu acho que a gente vai por essa avenida do crowding out, e eu acho isso ruim, tá? Tanto do ponto de vista de crescimento, quanto do ponto de vista de inflação, né? Porque você aumenta o imposto, as empresas vão repassar isso para o consumidor, e repassando isso para o consumidor, isso vira preço, virando preço via indexação, via inflação. Então, infelizmente, eu acho que esse ajuste que a gente está fazendo não é o ideal. Vou fazer uma pergunta que tem a ver com uma conversa que eu tive agora há pouco com um gestor, e ele trouxe uma visão interessante sobre o Brasil, de que algumas reformas estruturais que a gente teve nos últimos 10 anos poderiam ser um catalisador de um crescimento mais sustentável do Brasil no curto prazo. Quer dizer,
ele nos trouxe alguns números que são verdadeiros, né? Que pós-pandemia, o Brasil acabou praticamente todo ano crescendo um pouquinho acima do esperado. Perfeito. Você acha que essas mudanças geram um efeito de forma de previdência, de forma trabalhista, alguns marcos aí, foram suficientes para a gente conseguir gerar um upgrade produtivo aí a nível macro? Foram sem dúvida nenhuma. Eu acho que se a gente não tivesse aprovado a trabalhista, se a gente não tivesse aprovado a Previdência, a independência do Banco Central, uma série de reformas que a gente fez, a gente estaria numa situação muito pior, muito pior. Eu acho que essas, pra você ter uma ideia, eu fiz a seguinte conta, essa é uma conta triste, porém verdadeira. Qual foi o crescimento do PIB per capita durante toda a minha carreira, já são 28 anos? 1,2%. Então você olha aí e fala, 28 anos, isso é mesmo que dizer que o PIB potencial brasileiro é 1%. Agora a gente pode crescer 1,5%, 2%, então acho que o efeito dessas reformas é positivo, que nos permite falar de 1,5%, 2%. Isso não é positivo para a gente falar de 3% ou 4%, porque aí a gente tem que falar da tributária, a gente não sabe qual é o efeito da reforma tributária do consumo, mas provavelmente é positivo sobre o PIB potencial. Tem uma série de coisas, mas falta terminar o dever. A gente fez metade do dever de casa, talvez 60%, mas falta ainda outra parte muito importante. Ou seja, convergência nunca aconteceria com esse 1,2%, né? Nós não entraríamos no clube das economias ricas sem chances. O ex-ministro Alberto Campos, avô do presidente do BC, que eu sou um grande fã, ele falava que o Brasil não perde a oportunidade, perderam a oportunidade, né, Christian? Poxa, infelizmente, durante as nossas carreiras profissionais, a história do Brasil convergir, ela não só não foi verdadeira, como ela foi o contrário, a gente divergiu do mundo. O mundo cresceu em torno de 3 e pouco por cento, e a gente cresceu 1%. Agora, olha, pensa nisso, né, gente? O Brasil, com todo esse potencial, com tudo que a gente poderia ser, a gente, em vez de convergir para o mundo, a gente diverge, o mundo começa a acelerar e a gente continua com o freio de mão puxado. Isso é uma tragédia, isso é uma perda de potencial. O PIB brasileiro, se a gente tivesse crescido que nem a Bolívia, Christian, o PIB brasileiro seria 15% maior, e a Bolívia teve o Evo Morales. Se a gente tivesse crescido que nem o Chile, o PIB brasileiro hoje seria 50% maior. Putz, cara, e não tem nada que os chilenos fizeram que a gente não pudesse fazer, entendeu? Não tem água na água no Chile. No vinho a gente já pode até dizer, mas na água eu não sei. Na água não tem nada na água no Chile, cara, era só, entendeu, fazer o dever de casa, que a gente poderia ter um PIB hoje 50% maior. Perfeito. Né? Arthur, queria agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Sabe que aqui você já é de casa, né? Então... Imagina, gente. Poxa, obrigado, Christian. Olha, ouçam sempre o Christian. Ele é uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir. Falem sempre com o seu assessor na Nipur, entendeu? E, poxa, espero poder encontrá-los vocês no Sul, em algum lugar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigadão, Christian.